versículo 1. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. A Líris estará viajando nessa terça-feira, né? Terça-feira que você vai. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Todos encontraram? Amém? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa. E lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Repita isso comigo, em nome de Jesus. O Senhor está comigo quando eu estou com Ele. Mais uma vez bem forte. O Senhor está comigo porque eu estou com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que vocês o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Amém? Fecha seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale agora ao nosso coração, e que essa palavra possa trazer aquilo que está no teu coração para a tua igreja nessa noite. Eu oro agora para que em nome de Jesus nada possa tirar a atenção de todos os que estão ouvindo essa palavra. E em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor possa falar muito além daquilo que o Senhor tem me mostrado aqui. Que o Espírito do Senhor possa falar de maneira individual dentro do coração de cada um, conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Asa foi um rei, irmãos. Reinou sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E quando Asa assumiu o reinado, a história dos reis anteriores era uma história muito triste. Quando você lê 2 Reis, quando você lê 1 Reis, quando você lê os dois livros de crônicas, 1 e 2 Crônicas, você vai ver que Israel teve muitos reis que levaram o povo a se afastar do Senhor. Teve um rei que dividiu a nação em duas. E o que levava o povo a afastar do Senhor era que o coração do rei
não era totalmente entregue ao Senhor, e ele começava a permitir que a idolatria entrasse dentro do país, dentro da casa dele. E o povo entrava pela idolatria, começava a adorar ídolos, começava a adorar imagens de escultura. E com aquilo o povo, irmãos, ia se desviando completamente. E Asa, ele foi um rei que temeu ao Senhor. E quando ele assumiu o reinado, ele decidiu tirar a idolatria da nação, de toda a nação. E ele tomou algumas medidas, irmãos, muito drásticas. Ele sabia que aquela nação precisava de uma reforma. E não era uma reforma nas suas fronteiras, não era uma reforma nos seus prédios, mas era uma reforma dentro, era uma reforma no coração. Repita assim comigo: a maior reforma que eu preciso, bem forte, com muita disposição, a maior reforma que eu preciso não é no exterior, mas é no meu coração. Bem forte agora: a maior reforma que tem que acontecer não é na vida de quem está junto comigo, mas é na minha própria vida. A maior reforma que precisa acontecer, querida, a maior mudança que precisa acontecer para que o seu casamento mude, para que os seus relacionamentos mudem, para que as situações mudem na sua vida, não é no governo do país, não é no seu patrão, não é na economia, não é na cidade. A maior mudança que precisa acontecer é dentro de você, é no seu coração. Se você mudar, as situações ao redor vão mudar. Se você mudar, o seu casamento vai mudar. Se você mudar, as relações vão mudar. Se você mudar, a sua cidade vai mudar. E Asa começa a fazer essa reforma, irmãos. E essa reforma na nação. E a primeira experiência muito forte que Asa tem é que logo nos primeiros anos que ele assume o reinado daquela nação, um grande exército, 3 vezes maior do que o exército da nação de Judá e Benjamim, invade o território dele e vão combater o exército dele para tomar tudo, para saquear tudo, para destruir tudo. E é interessante, irmãos, isso está aqui no capítulo 14. Asa, ele convoca o exército que ele tem, ele convoca as forças que ele tem, e ele parte para o campo de batalha. Quando você lê o capítulo 14 de 2 Crônicas, você vai ver que o exército inimigo era 3 vezes mais forte e mais numeroso do que o exército de Asa. Presta atenção numa coisa que o Espírito Santo vai nos falar e tem nos falado agora. Querido, você não precisa de um grande exército para vencer uma batalha, mas Deus, Ele dá graça para você vencer as suas batalhas com aquilo que Ele deu para você, mesmo que seja menor do que o exército inimigo. Posso ouvir um amém mais animado, irmão? Davi, quando foi derrotar Golias, Golias era um gigante. E estava com espada, estava com escudo e com uma série de aparatos militares. E Davi tinha apenas uma funda, ou mais assim, peculiar aqui para nós, um estilingue e 5 pedrinhas. Deus não precisa de armas poderosas. Presta atenção, olha aqui para mim. Deus não precisa de armas poderosas. Deus precisa apenas de um coração totalmente entregue e rendido a Ele. É isso que Deus precisa. Davi derrota Golias. Pega a própria
própria espada de Golias e decepa a cabeça dele. Asa derrota de maneira humilhante esse grande exército. Por quê? Porque quando Asa foi para a batalha, ele começa a buscar o Senhor. E ele diz assim: ó Senhor, não permita que o teu nome seja confundido. Não permita com que o teu nome seja desonrado. Nós estamos indo contra esse poderoso exército em teu nome, Senhor, no teu nome. Querido, toda batalha que você entra no nome do Senhor, o Senhor vai levar você a vencer em nome de Jesus. Claudinei, eu preciso de mais retorno. O Senhor Jesus vai levar você a vencer. E as grandes reformas, irmãos, na nossa vida, ela começa com um primeiro passo. E esse primeiro passo é: você precisa ter disposição para buscar o Senhor na sua vida. Olha aqui comigo o versículo 1 do capítulo 15. Aliás, versículo 2, ele diz assim: ele saiu para encontrar-se com Asa, ele disse: escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Olha o versículo 4. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no, e Ele deixou que o encontrassem. Olha o versículo 15, aí do capítulo 15 de 2 Crônicas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhe concedeu paz em suas fronteiras. Irmão, olha para mim, querido. Quando você buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor vai deixar você encontrá-lo. E essa, irmãos, é uma promessa que a palavra de Deus faz para nós. Essa é uma promessa, irmãos, que nós temos da parte de Deus. Se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrar o Senhor, meu irmão. Se você buscar a Deus, Deus vai deixar você encontrá-lo. Se você buscar a Deus, você vai achá-lo. Se você buscar o Senhor, você vai encontrar o Senhor. Por que eu nunca encontrei o Senhor? Porque você nunca buscou. Não, mas eu busquei. Você precisa buscar de todo o seu coração. Você precisa buscar o Senhor de todo o seu coração. Agora, irmãos, veja o que acontece. Muitas vezes você começa a buscar a Deus, mas com uma segunda intenção no seu coração. Às vezes você quer buscar a Deus por causa das coisas que Deus pode dar para você. Às vezes você quer buscar a Deus por causa das bênçãos que Deus pode dar para você. Às vezes você quer buscar a Deus porque Deus pode fazer você ficar rico. Às vezes você quer buscar a Deus porque Deus pode abençoar você com bênçãos materiais. Irmão, presta atenção, as bênçãos do Senhor estão à nossa disposição, e o Senhor nos abençoa com muito amor e com muita alegria, mas o Senhor quer que você o busque, porque você o ama, porque você o deseja, porque você o quer. Por que muitas pessoas, irmãos, elas não são atendidas pelo Senhor na sua busca? Que é uma segunda intenção no coração. Às vezes busca-se o Senhor por anos a fio, e algumas situações elas não mudam. Por quê? Porque o coração não está totalmente entregue ao Senhor.
A busca é para se livrar de algo. A busca é para conseguir algo. Querido, presta atenção. O Senhor quer o seu coração. Se Ele tiver o seu coração, querido, Ele vai ter tudo. Aliás, qualquer coisa que tenha o seu coração vai ter tudo de você. Veja aqui comigo, irmão. Olha aqui comigo. Versículo 4. Vamos reler o versículo 4. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no, e Ele deixou que o encontrassem. Quando você começa a buscar a Deus, e buscar a Deus de todo o coração, o Espírito de Deus vai levar você a vencer angústias que estão encravadas na sua alma, e que muitas vezes são diagnóstico de depressão por parte de psicólogos e psiquiatras. Claudinei. Vamos lá para Jeremias, no capítulo 29. Abre comigo Jeremias. Capítulo 29. Jeremias 29, versículo 12. Marque esse texto aí, querido, na sua Bíblia. Diz assim, ó, Jeremias 29, 12. Então vocês clamarão a mim, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando você busca a Deus, as situações que se arrastam, talvez por anos na sua vida, elas vão mudar, meu irmão. Não há situação que não mude na sua vida, quando você começa a buscar a Deus de todo o coração. Não há situação, querido, que permaneça na sua vida, quando você começa de fato a buscar a Deus de todo o seu coração, sem segundas intenções. Quando você começar a buscar a Deus, as angústias que estão na sua alma, encravadas, e como eu disse agora há pouco, que muitas vezes são diagnosticadas como crises depressivas por psicólogos e psiquiatras, meu irmão, isso vai sumir, porque Deus, Ele fez cada pedacinho de você, Ele sabe aonde a angústia, ela ocupa o seu coração e sua mente, mas quando o Espírito de Deus vem, querido, não há angústia que possa ficar dentro de você. Entenda o que eu vou dizer agora. Você não precisa de um psicólogo, você precisa de Jesus. Eu vou falar de novo, querido, porque isso aqui é muito sério. Você não precisa de um psiquiatra, você precisa de Jesus. Eu vou falar mais uma vez, querido. Você não precisa de um psicólogo, psiquiatra, você precisa de Jesus. Porque quando Jesus chegar na sua vida de fato e de verdade, a angústia não vai mais ter lugar na sua vida. A
As situações que se arrastam não vão mais ter lugar na sua vida. As situações vão mudar, meu irmão. A sua casa vai mudar. Aquilo que se arrasta vai mudar. Agora o problema, irmãos, é que nós, muitas vezes, nós somos imediatistas. Nós queremos ver algumas situações resolvidas de imediato na nossa vida. Eu quero entrar nisso aqui, irmão. Isso aqui é muito importante. Por que às vezes eu buscando a Deus, sem segundas intenções no coração, algumas situações persistem e continuam se arrastando na minha vida? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, para você. Deus tem o tempo certo para resolver cada coisa na sua vida. E enquanto você vai vivendo, o Espírito de Deus vai trabalhando dentro de você. E um dos propósitos do trabalho do Espírito de Deus na sua vida é ensinar você a honrar o Senhor, mesmo em meio à dor. Olha comigo aqui em Hebreus. Abre lá em Hebreus. Veja comigo aqui o capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 5. Eu gosto mais desse texto, irmãos, porque esse texto aqui, ele é um texto de consolo. Consolo para quem está passando luta e tribulação. Hebreus 12:5 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, olha a palavra que Deus dirige para nós como a filhos é essa daqui, ó. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que sejamos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Irmãos, que texto maravilhoso, irmãos. Algumas situações, irmãos, elas vão se arrastando na nossa vida, e mesmo nós buscando o Senhor, sem segundas intenções, buscando o Senhor de todo o coração, às vezes essas situações, elas não passam, elas não acabam, são dificuldades que nós vamos enfrentando. Meu irmão, eu quero dizer para você que eu também passo por situações na minha vida, que eu gostaria que acabasse agora, depois do culto, eu chegar em casa, acabou a situação, aleluia Jesus.
Glória a Deus. Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas, irmãos. E é nesse processo onde as situações, elas vão nos acompanhando, onde nós vamos vivendo essas situações, o Espírito de Deus vai trabalhando o seu coração. Porque a maior reforma que você precisa, meu irmão, é por dentro. Se você mudar, as situações vão mudar na sua vida. A mudança não precisa vir na economia. Ela precisa vir dentro de mim para eu saber dar valor à minha renda, àquilo que Deus me deu. A mudança, ela não precisa vir no meu marido pão duro. Ela precisa vir dentro de mim para eu deixar de ser consumista. Quantos estão entendendo, irmãos? A mudança não precisa vir no seu filho, que às vezes age com rebeldia contra você. Às vezes a mudança precisa vir dentro de você, para você perceber que você deixou de abraçar e beijar o seu filho. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A mudança não precisa vir na sua esposa, que gasta o cartão de crédito. Ela precisa vir dentro de você, que é muito pão duro. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Quantos estão entendendo isso, irmãos? Tem coisas, irmãos, tem situações que o Senhor vai usar para trabalhar a sua vida, porque você precisa aprender a honrar o Senhor. Você precisa aprender a buscar o Senhor em primeiro lugar, a buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Tem coisas, irmãos, através das quais o Senhor vai ensinar você a depender única e exclusivamente dele. Que tipo de fé é essa que não passa por dificuldade? Que tipo de fé é essa que não passa por tempestade? Que tipo de fé é essa que não está lá no meio do mar, quando o mar se agita, só para poder ver a mão do Senhor fazendo o mar se acalmar, querido? É muito fácil crer dentro da igreja, né, irmãos? É muito fácil crer num culto assim, com essa unção. Nós precisamos, irmãos, crer é no momento em que o barco está sendo açoitado por grandes tempestades. É nesses momentos, irmãos, em que nós precisamos aprender a ser corajosos e não desonrar o Senhor, e não murmurar da situação, e não ficar dizendo: Senhor, eu gostaria que isso fosse diferente. E talvez você até diga, como eu já disse muitas vezes. Aí o Senhor, Ele vai e fala exatamente assim. Volta lá para 2 Crônicas. Volta lá para 2 Crônicas, aqui no capítulo 15. Olha aqui, esse versículo 7. Segunda Crônicas 15, 7. Ele diz assim, olha, isso foi a palavra de Deus que veio para Asa, através do profeta Azarias. A palavra de Deus foi assim para ele: mas sejam fortes e corajosos, e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Às vezes, querido, na situação que nós estamos vivendo, a maior ação de Deus que nós precisamos dentro de nós, sabe qual é? É aquela ação do Espírito que vem para nos encher de coragem. Coragem. Olha aqui comigo mais um versículo aqui. Vira a página aí da sua Bíblia, versículo 16, aí de 2 Crônicas 15. Olha o que Asa fez. Porque
A reforma constituía em derrubar aqueles altares idólatras, ou seja, tirar pela raiz aquilo que levou o povo a se desviar. Aí olha o que diz aqui o versículo 16 de 2 Crônicas capítulo 15. Ele disse assim: o rei Asa chegou até a depor a sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e despedaçou e queimou no vale de Cedron. Olha para mim, irmãos. Maaca era o nome da avó de Asa, e ela ocupava uma posição importantíssima no reino. Ela ocupava a posição de rainha mãe. Pensa, é como se fosse hoje, irmãos, a rainha Elizabeth da Inglaterra. Eu não sei se vocês sabem disso, mas na verdade o poder político da rainha Elizabeth é muito limitado. Eu não sei se vocês sabem disso. O país é governado pelo primeiro-ministro da Inglaterra. Eu fiz questão de perguntar isso para quem já viveu na Inglaterra. O poder político da rainha é muito limitado. A rainha, ela tem muito mais uma posição moral. É claro que uma palavra da rainha pesa no país inteiro, é lógico, mas ela é uma figura moral. Estão entendendo? Essa mulher, ela tinha uma figura moral importantíssima. Só que é o seguinte: enquanto o neto dela, o rei, estava derrubando os altares idólatras, estava tirando, sabe, irmãos, às vezes aquele mal que está incrustado e que faz você se desviar, a rainha bonitona, ela mandou construir um altar idólatra para ela. Sabe o que o rei fez? O rei chegou para ela e falou assim: vó, é o seguinte, a senhora não vai ser mais rainha não. A senhora não vai ser... me respeita, menino. Não, vó, a senhora não vai ser mais rainha não. Sabe por que aqui dentro ninguém monta mais altar idólatra? A senhora passou por cima da ordem do rei. Eu não vou me desviar do Senhor. A senhora está destituída do seu cargo de rainha, e tudo que a senhora fez, eu vou queimar tudo. Querido, presta atenção. Tem muita Maaca dentro de você que precisa ser destituída da posição que ela conquistou. Eu vou falar mais uma vez. Tem muita Maaca dentro de você. Não é nome de demônio não, tá? Pode ficar tranquilo. É o nome da avó aqui do rei. Tem muita Maaca dentro de você que precisa ser, por você, destituída da posição que ela conquistou. Porque enquanto no seu coração há uma intenção de servir a Deus, a Maaca que está dentro de você, ela está refazendo alguns altares idólatras dentro de você. Isso fala da guerra contra a carne. O que é que faz você se afastar do Senhor? É aqui aonde você precisa de coragem. É por isso, irmãos, que às vezes a maior ação do Espírito de Deus na nossa vida não é mudar as situações que nos cercam. A maior ação do Espírito de Deus na nossa vida é nos dar coragem, é nos encher de coragem, para que nós tomemos algumas decisões que vão tirar o mal de dentro de nós, irmãos, que vão destituir as Maacas de dentro de nós. Posso ouvir um amém da igreja? Decisões radicais. Pensa o rei chegar para a avó dele, que tinha a posição de rainha mãe, uma posição moral na nação, que era referência para a nação inteira, e chegar para ela e falar assim: vó, você está destituída da sua posição, não é mais rainha. Que é isso, menino, me respeita. Não, vó, não é mais. Que é isso, não é mais, vó, acabou. A senhora não tem mais poder aqui, a senhora não manda mais aqui. Quem manda aqui dentro é o Espírito de Deus. Vou falar mais uma vez, irmãos. Quem manda aqui dentro é o Espírito de Deus. Eu vou falar mais uma vez, irmãos. Quem manda aqui dentro é o Espírito de Deus. E eu decido quem governa aqui. E quem governa aqui é o Espírito de Deus. Então fala para a Maaca que está aí dentro: sai fora, Maaca, você está destituída. Que Maaca que é essa daí, irmãos?
essa maaca? É justamente ela que você precisa vencer dentro de você. E você só vai conseguir fazer isso quando se encher de coragem para tomar decisões radicais na sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar agora. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Minha salvação é esperança. Vamos começar de novo. Eu falei minha salvação, é tua salvação. Vamos lá. Tua salvação é a minha esperança. Sei perdido estou, só de ti precisarei. Cantarei teu amor, Jesus. Cantarei só a ti. Cantarei só a ti, meu encontrarei sempre que eu disser me entrego. Tem que ser de todo o coração, querido. Seja o meu viver só pra te glorificar. Cantarei teu amor, Jesus. Cantarei, teu amor, Jesus. Cantarei só a ti, meu Deus, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus, declararei a glória do Senhor. Pois só tu és Deus, pois só tu és Deus, pois só tu és Deus, declararei a glória do Senhor. Diga, vem reinar. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor Jesus. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor Jesus. Vem reinar. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor Jesus. Vem reinar, Senhor, vem reinar, Senhor Jesus, pois só tu és Deus. A glória do Senhor. Fecha seus olhos, irmãos. Vamos orar agora. Eu não sei quem é a maaca que está aí dentro de você. Essa maaca, irmãos, não está falando de demônio. Essa maaca está falando de vontade, de que você precisa vencer. Sabe,
É aquilo, irmãos, que às vezes você vem construindo na sua vida coisas boas, coisas do Espírito de Deus. Mas existe uma área em que a sua vontade, essa vontade aí que é a marca, ela ocupa uma posição que joga fora tudo aquilo, sabe, que o Espírito está construindo dentro de você. E às vezes nessa jornada que você está passando, sabe, nessa dificuldade, né? Ali em Hebreus nós lemos que é para nós suportarmos as dificuldades como uma disciplina do Senhor, porque Deus, Ele disciplina a quem ama. Então, querido, você está passando dificuldade, uma coisa você pode ter certeza: Deus te tem como um filho. E se Deus te ama, a disciplina dele é para você, é para mim, é para nós. Disciplina não é sinal de omissão, disciplina não é sinal de maldade, disciplina é sinal de amor do Pai. Às vezes, é durante essa situação que você vai chegar para a Maaca, que é a sua vontade dentro de você, e vai dizer assim: você está destituída da posição de rainha que você ganhou dentro de mim. Isso fala de você vencer vontades. Não fala de você vencer demônios. Fala de você vencer uma coisa muito pior: vontades que você ainda não venceu. Você precisa vencer. Às vezes, querido, se amarra, se repreende, mas o problema não é espiritual, o problema é a sua vontade, o problema é a sua carne, sabe? Não é uma questão de um demônio que está alojado aí, é uma questão da sua vontade que precisa morrer. É a Maaca que está aí na posição de rainha mãe, entendeu? Você busca a Deus, ela levanta um altar idólatra. Você se prostra diante de Deus, ela vai e se prostra diante de um ídolo repugnante. Está entendendo? Você precisa tomar a decisão. Chega para ela e fala: você não manda mais aqui não. E tudo que você levantou eu vou queimar agora, em nome de Jesus. Tudo que você construiu eu vou queimar agora. A partir de agora, quem manda aqui é o Espírito de Deus, e eu decido quem governa. E quem governa aqui é o Espírito de Deus. Eu quero orar com você que precisa de coragem para vencer essa rainha mãe que está aí dentro. Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Aquilo que você não está conseguindo vencer, querido. Eu não vou orar repreendendo demônio nenhum. Eu vou orar pedindo a Deus para levar você a vencer sua própria vontade. É a sua própria vontade. E às vezes é isso que muitas vezes dá brecha para demônio agir na sua vida. Pastor, meu caso é espiritual. Pode até ser, até concordo que seja, mas a origem não é espiritual. A origem é dentro de você mesmo, é porque você não decidiu ainda. E vai mudar a hora que você decidir. Vai mudar a hora que você falar assim: ó, Maaca, aqui você não manda mais. Mas e o escândalo? Que escândalo, mulher? Não tem escândalo não. Aqui você não manda mais. Quem manda aqui é o Espírito de Deus. E eu decido quem governa dentro de mim. E quem governa dentro de mim não são as minhas vontades. Quem governa dentro de mim é o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8. Mas se penderdes para o Espírito de Deus, certamente vencereis as obras da carne. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida de cada um que está aqui. Teu Espírito Santo nos trouxe uma palavra profunda que fala de coisas que nós precisamos vencer dentro de nós, Senhor, vontades que precisam ser vencidas, e só nós podemos tomar uma decisão firme de vencer isso.
Muitos aqui, Senhor Deus, o problema não é espiritual, o problema, Senhor Deus, é que tem vontades que ainda predominam, tem marcas que ainda mandam no pedaço, tem marcas que enquanto eles estão buscando a Deus, ela está se prostrando a altares idólatras, a coisas repugnantes. Senhor, em nome de Jesus, enche esse irmão, essa irmã de coragem. Assim como o Senhor disse através do profeta para Asa: não desanimem, sejam corajosos, porque o trabalho de destituir a Maaca será recompensado. Pai, leva-os em nome de Jesus a vencer vontades incrustadas dentro deles. Leva-os em nome de Jesus a morrer para essas vontades. Leva-os a decidir isso, Senhor, em nome de Jesus. Dispõe o coração desse povo, desses amados, para vencer as suas próprias vontades. E que o Teu Espírito Santo reine soberano e absoluto dentro da vida de cada um. Eu profetizo isso agora em nome de Jesus, sobre a vida de cada um aqui. O governo do Espírito Santo de Deus, o governo do Espírito do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, providencia aquilo que é necessário, em nome de Jesus. Talvez hoje muitos terão que tomar decisões radicais, decisões que exigem coragem, decisões que exigem ousadia, decisões que os colocam em risco. Mas em nome de Jesus, honra, Senhor, cada decisão que for tomada com o propósito de honrar o Teu nome, honrar o Senhor e a Tua palavra. Em nome de Jesus, não permita que ninguém que tenha tomado uma firme decisão nessa noite seja envergonhado, mas que seja honrado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Quem está nos visitando hoje pela primeiríssima vez, deixa eu conhecer, só faz o sinalzinho com a mão, se tem